Chomsky, o pedófilo e um presidiário entram num bar. Paula Schmidt. Entre os mais de 20 mil arquivos de Jeffrey Epstein, liberados ao público neste mês de novembro, uma revelação surpreendeu o Brasil. Ou deveria ter surpreendido. Segundo os arquivos, o financista condenado por facilitar prostituição com menores escreveu a seguinte mensagem a um interlocutor anônimo: Chomsky me ligou com o Lula. Da prisão. Que mundo. Depois da divulgação das supostas mensagens, o Palácio do Planalto negou que Lula tenha participado de um telefonema com Epstein. A Secretaria da Presidência da República afirmou em nota para a mídia que a informação não procede. A citada ligação telefônica nunca aconteceu. Apesar disso, existem várias considerações a serem feitas sobre essas revelações, e vou fazer algumas. Em primeiro lugar, é difícil suspeitar que tal mensagem tenha sido forjada nos porões do Estado Profundo, porque nas trocas seguintes o atingido é Bolsonaro, chamado de "o cara" por Epstein. Não uma, mas duas vezes. Bolsonaro is the real deal. Mas enquanto essa mancha imputada a Bolsonaro por falsa associação sai facilmente com água e sabão, a nódoa de uma ligação telefônica feita ao pedófilo Epstein é indelével. Bolsonaro, diferentemente do Pequeno Príncipe, não pode ser responsável por aqueles que cativa, como eu não seria responsável se Epstein tivesse lido meu Eudemônia e gostado. No máximo, eu poderia acusá-lo de bom gosto. Mas as palavras de Epstein sobre Chomsky e Lula, ainda que altamente comprometedoras, não podem ser tratadas como verdade irrefutável. Epstein era um bragadócio, um contador de histórias, que aumentava o que dizia para alcançar o efeito que desejava. Ele vivia de conexões com pessoas poderosas, e todas essas conexões, reais ou aparentes, lhes beneficiava. Para Epstein, notoriamente envolvido com os homens mais ricos e poderosos do mundo, era importante estar também ligado aos poderosos do grupo, que finge não ter poder, o outro lado da moeda, que, como a metáfora indica, é a mesma moeda, capaz de comprar as mesmas pessoas. Depois que Epstein começou a ser perseguido pela justiça e pela mídia por crimes repugnantes, e finalmente alcançar infâmia suficiente para ser detestado pelo público, tanto da esquerda quanto da direita, ele tinha que deixar claro que circulava livremente nos dois palácios: o dos poderosos bilionários que lutam pelos ricos e dos poderosos bilionários que fingem lutar contra eles. E assim de fato foi. Como vamos ver a seguir, Epstein realmente tinha acesso aos dois: os bilionários monopolistas assumidos e seus parceiros de kayfabe, o acordo tácito entre supostos adversários de luta livre que fingem inimizade mortal durante o show e no final se abraçam no camarim, contando o dinheiro das apostas. Como relata o jornal inglês The Guardian, Jeffrey Epstein ajudou a movimentar $270 mil para o renomado linguista Noam Chomsky. De acordo com o Wall Street Journal, que deu o furo de reportagem citado pelo Guardian, a primeira resposta de Chomsky ao ser contatado pelo jornal para se explicar foi: a primeira resposta é que isso não é da sua conta, ou da conta de ninguém. Segundo, é que eu o conhecia e nós nos encontramos ocasionalmente. Mais à frente, talvez sentindo que censurar uma verdade tão crucial e escondê-la do seu público ia contra tudo que ele passou uma vida pregando, Chomsky deu uma bela melhorada na resposta e chegou a usar o truque preferido das agências de relações públicas: inserir uma tragédia pessoal na explicação. Segurem as lágrimas durante a leitura deste parágrafo. Ela contém cenas comoventes. Minha falecida companheira morreu há 15 anos após uma longa doença. Não demos atenção a questões financeiras, disse ele em um e-mail com cópia para sua atual mulher. Pedimos conselhos a Epstein. A maneira mais simples pareceu ser transferir fundos de uma conta em meu nome para outra, por meio de seu escritório. Curiosamente, essa transferência foi feita em março de 2018, quando Epstein já era conhecido mundialmente por estar envolvido em pedofilia e tráfico de menores. E a suposta ligação telefônica, feita por Chomsky, da cela de Lula, teria sido feita no mesmo ano, em setembro, 6 meses depois deste serviço provido por Epstein.
Mas existe algo ainda mais nefasto e revelador nesta história. Na época em que aceitou os serviços de Epstein, qualquer pessoa com inteligência, acima da mídia, já sabia que ele trabalhava como agente de espionagem e de coleta de material comprometedor, Compromat, para uma ou várias agências de inteligência, principalmente de Israel. Para mim, que já fui leitora e fã de Chomsky, é desconcertante saber que ele não tenha visto nenhum problema em socializar com um pedófilo convicto, ou não tenha achado estranho jantar na sua casa e ser convidado a se hospedar em várias das suas mansões. Não existe confirmação que Chomsky tenha aceito convites para hospedagem. Porém, muito pior que isso é saber que Chomsky aceitou ser amigo de um homem cuja provável maior fonte de renda era a coleta de compromat para chantagem em nome de grupos e organizações cujos verdadeiros nomes dificilmente viremos a conhecer. É também vergonhoso e de uma hipocrisia reveladora que um intelectual que se apresenta como anti-sionista radical e frequentemente usa Israel como exemplo do que mais condena, tenha sido amigo de um homem que foi parceiro constante de Ehud Barak na missão financeiro-política tirânica de vender, com comissões bem gordas, armas e aparelhos de monitoramento israelenses para vários países, incluindo a Mongólia e a Costa do Marfim, como mostra essa série de artigos do Dropsite. Jeffrey Epstein ajudou a intermediar um acordo de segurança entre Israel e a Mongólia. Jeffrey Epstein e o Mossad, como traficante sexual, ajudou Israel a construir um canal secreto com a Rússia em meio à guerra civil síria. Jeffrey Epstein ajudou Israel a vender um estado de vigilância à Costa do Marfim. Além da Mongólia e Costa do Marfim, que estão longe de serem o total de exemplos, fica claro nas investigações do Dropsite que Epstein não era apenas um bragabócio, mas, de fato, tinha poder real de influenciar a política internacional e negociar acordos de paz ou guerra, inclusive com Vladimir Putin e um de seus oligarcas autorizados, Viktor Vekselberg. A mulher de Noam Chomsky, a brasileira Valéria, negou que tenha havido uma ligação telefônica para Epstein quando ela e o marido foram visitar Lula na cadeia. Para contexto, Valéria é a mesma pessoa que, segundo o New York Times, coassinou com o marido, em 2016, uma linda mensagem de feliz aniversário para o pedófilo. 8 anos depois da primeira condenação de Epstein por aliciamento de menores. Segundo Valéria, ela e Chomsky foram revistados e proibidos de entrar com celular. Eu, infelizmente, duvido muito dessa história, e por nenhuma razão mais complexa do que o fato de eu morar no Brasil e frequentemente receber ligações da prisão. Não são meus amigos, juro. É só bandido de facção querendo trabalhar para comprar uma cervejinha. A segunda razão para eu desconfiar da alegação de Valéria é que todos sabemos que presidiários no Brasil são regularmente beneficiados com visitas íntimas de mulheres de vida fácil e difícil. Algumas com orifícios alargados o suficiente para ingressar na cadeia com um telefone embutido. Portanto, dizer que a ligação não aconteceu porque Chomsky e Valéria teriam entrado sem telefone não significa muita coisa, já que o telefone poderia estar lá há muito tempo. Vale aqui lembrar do grande e pequeno Marcelo Freixo, que, na ausência do que fazer, e certamente pensando no seu público-alvo, sugeriu acabar com a revista íntima e evitar que Mulher de Preso passasse pela humilhação de ter que agachar 3 vezes para que as mulheres que as examinassem pudessem ver, sem qualquer invasão física, se a visitante, ao agachar, ejetaria um canivete, um telefone, droga ou dinheiro. Diante de toda essa chuva de decepção, sobra um arco-íris lindo no céu. A relação de Chomsky e Epstein passou a ser um exemplo notável de que os proverbiais 2 lados da moeda só brigam no horário do jornal, quando as notícias mentem. Na hora da novela, quando a ficção conta a verdade, os 2 extremos estão jantando à mesma mesa, comendo a mesma vitelinha prematura, sonegando os mesmos impostos e criando aquela cumplicidade gostosa que só quem faz safadeza em conjunto consegue ter.